Nesse vídeo, nós vamos ver como os professores irão receber a planilha, como deverão ser inseridas as informações dentro da planilha e como essas informações inseridas elas são transformadas em gráficos de fácil leitura e interpretação. Bom, agora nós vamos ver passo a passo, desde quando o professor vai receber a planilha, como inserir as informações e como essas informações são transformadas em gráfico. Bom, primeiro passo eu vou abrir o Google Chrome. Depois que eu abrir ele, eu vou lá e vou fazer o login da minha conta que eu vou usar para acessar a planilha. Vou digitar meu Gmail e vou colocar a senha. Pronto. Essa é a página inicial. Eu vou aqui nesses pontinhos e clico no Drive. Ele abre essa janela para mim. Eu vou aqui em compartilhados comigo. Provavelmente ele deve estar aqui nesses compartilhado comigo. Deve aparecer a primeira pasta. Aqui no caso é ensino fundamental, ensino médio foi compartilhado comigo, né? Caso na escola onde eu estou, eu dei aula para o ensino fundamental e o ensino médio. Uma dica muito importante neste momento. Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui em adicionar com estrela, né? Clico com o botão direito e adicionar com estrela. Porque toda vez que eu abrir a página inicial do Gmail, fica mais fácil para eu localizar, né? Fiz o login na minha conta, eu venho aqui no Drive, aí eu quero achar aquela pasta que foi compartilhada comigo e que eu marquei com estrela, eu clico aqui em com estrela. Todas as pastas e todos os arquivos que eu marcar com estrela, ele aparece aqui para mim. Aí fica bem mais fácil de eu localizar os arquivos que são compartilhados comigo. Então, eu vou lá em planilha, foi compartilhado comigo, eu dou aula para o ensino fundamental, o coordenador compartilhou comigo, aqui vai estar a planilha ensino fundamental 7º ano A. Assim é a planilha, né? Aí eu vou, nós estamos agora digamos no quarto bimestre, né? Eu vou aqui na aba do quarto bimestre, clico nela, e vou inserir informações relacionadas ao quarto bimestre, né? Aqui, ó, essas informações são inseridas pelo coordenador aqui no cabeçalho, como escola, turno, turma. Diminuir a visualização aqui para que a gente possa ver toda. Bom. Aqui, ó, o número e o nome dos alunos já foram inseridos, e assim como o cabeçalho. Eu vou lá e vou começar a marcar um item aqui, por exemplo, um item que é utiliza aparelhos proibidos. Eu vou marcar neste item todos os alunos que dessa turma utilizam aparelhos proibidos, né? Por exemplo, digamos que esse aluno número 2 utiliza, o número 22, Júlio, também utiliza. Eu vou lá e começo a marcar esses itens, né? E vou assim para todos esses outros itens. Duas dicas que eu quero deixar aqui. Uma, eu acho que fica mais fácil a gente olhar o item a ser avaliado aqui nas questões disciplinares de ensino-aprendizagem. Vamos ver quais são os itens que são avaliados no momento e marcar os alunos. Por exemplo, dificuldade na leitura. Dificuldade na leitura e escrita. Então eu vou marcar todos os alunos que apresentam dificuldade na leitura e na escrita. Então eu vou lá e vou marcar, né? A aluna número 1, Adriana, apresenta. O número 20, João, apresenta. Vou marcar de todos os alunos que eles apresentam isso aqui. Vou lá no próximo item, dificuldade na interpretação. Talvez eu tenha já familiarizado com a turma e acaba mais fácil eu lembrar quais são os alunos, né? Então eu vou lá e marco todos os alunos, que apresentam dificuldade na oralidade e assim por diante. Até preencher toda essa parte aqui de questões disciplinares e ensino-aprendizagem. A segunda dica que eu quero falar é se o item ele é marcado por algum outro professor, a gente não pode mexer. Eu sou professor de ciências, eu fui aqui e marquei, utiliza aparelhos proibidos, o Alessandro e a Andriele, marquei. Chega atrasado na primeira aula. Eu disse que a Cristina chega atrasada na primeira aula. O que não pode é um professor de outra disciplina vir, e quando ele for preencher, falar, não, mas isso na minha aula não acontece. Por exemplo, sou professor de geografia, aí eu vi que o item utiliza aparelhos proibidos foi marcado para 2 alunos, que na minha aula não acontece isso. Mas se ela foi marcada por outro professor, então ele tem que ser mantido, tem que continuar. Chega atrasado na primeira aula.
o professor de ciências colocou e no professor de geografia não é o caso, então ele não mexe, mesmo porque o professor de geografia não tem aula na primeira aula, né? Então ele não tem como chegar atrasado na primeira aula. Então esse item não pode ser marcado, é desmarcado por outro professor se ele já foi marcado. Aí eu vou para disciplinas abaixo, acima e abaixo da média. Eu vou marcar relacionado somente à minha disciplina. Eu vou aqui em ciências e coloco qual foi a média dele, né, do aluno número 1. Eu posso aqui clicar nessa flechinha, né, e marcar a nota que ele foi, ou eu posso digitar, por exemplo, o aluno foi com 7. O aluno foi com 8,5, 8,5. Esse aluno aqui foi com 5, 5,0. Esse aluno foi com 5,5, 5,5. E assim por diante. Eu vou preenchendo aqui no teclado, eu clico aqui nessa flechinha, aí ele apresenta as opções de nota e eu marco, esse aluno foi com 10. E até marcar todos os alunos. Então, nós preenchemos questões disciplinares de ensino-aprendizagem. Nós vamos aqui para outro item que é intervenções a serem realizadas. Essas intervenções, elas podem ser sugestões que os professores façam para os coordenadores, que pode ser utilizado nessa turma, né? Por exemplo, nós acreditamos que com essa turma aqui, eu como professor de ciências, eu sou professor lá de ciências e estou aqui, acredito que nessa turma deveria ser trabalhada uma metodologia diferenciada, então vou marcar sim, né? Ou eu posso achar que um aconselhamento com a coordenação seja melhor, então vou marcar de todos os alunos. Aconselhamento com a coordenação. Eu acredito que esse aluno o coordenador vai ter que chamar esse aluno para conversar com ele, falar dos itens, das questões que foram marcadas, né? Todo o levantamento foi feito da turma, especificamente desse aluno, então vou ter que chamar esse aluno para conversar com ele. Eu acredito que a Bruna também, que ele deva ir para a coordenação, né? Conversar com os coordenadores do que foi falado dela sobre o conselho, enfim, vou marcar todos esses itens aqui que são as sugestões que nós vamos dar para os coordenadores para que eles possam fazer possíveis intervenções, né? Por exemplo, chamar os responsáveis. Dessa turma aqui, sim ou sim, nós vamos ter que chamar os responsáveis do aluno número 7, do aluno número 8, e assim vai. Marcar todos os itens. Bom, depois de ter marcado questões relacionadas à disciplina, aprendizagem, a nota e possíveis intervenções a serem realizadas, o professor ele deve ir lá no final da planilha. Aqui no final da planilha, existe um espaço correspondente a cada disciplina, onde o professor deve inserir informações numa visão geral da turma, né? Ou ele pode fazer observações positivas ou negativas da turma, como contexto geral, possíveis soluções, encaminhamentos ou sugestões para procedimentos, sempre pensando na melhoria do rendimento e do desempenho da turma como um todo. O mais legal dessa parte é que outro professor ele pode notar alguma coisa que talvez estivesse passando por ele e ele não ia colocar. Eu sou professor de educação física, né? Professor de ciências inseriu uma informação e essa informação é importante falar. E eu venho aqui e coloco também, né? E por último aqui, o espaço destinado ao coordenador, né? O coordenador vai inserir todas as informações, tudo que ele quer lembrar no dia do conselho de classe, né? Bom, agora nós vamos pegar aqui uma planilha que já está previamente preenchida, né? Aqui seria uma planilha como se ela tivesse preenchida por todos os professores, né? A gente vê aqui as informações inseridas, né? Você vê que ela começa a ganhar cores. Eu vou tentar explicar para vocês, para que fique bem fácil compreender como essas cores correspondem a itens marcados. Uma nota abaixo da média faz com que a cor da célula aqui no número dela mude de cor, né? Então, quanto mais notas abaixo da média ela tiver, mais vai mudar a cor aqui do lado esquerdo. Esse aluno tem uma nota abaixo da média, esse aluno aqui, esses dois alunos, já tem 2 notas abaixo da média, então essa cor aqui no lado esquerdo, ela já muda para amarelo, né? Uma nota abaixo da média verde, ela vai mudando. Quanto mais itens, números, né, digamos, negativos marcados, vai mudando a cor, né? Por exemplo, agora está amarelo. Vamos adicionar mais uma nota vermelha aqui para esse aluno, em outra disciplina.
Ele foi com 5. Aqui nessa foi com 5. Aí ele já mudou para um amarelo mais diferente, né? E assim, quanto mais notas abaixo da média ele tiver, quanto maior for o número, vai mudando a cor aqui. Qual que é a ideia? É olhar aqui do lado do nome, né? Aqui na parte do número, as cores que estão marcadas aqui, ó, são os alunos abaixo da média. Então, se eu olhar essa parte inteira aqui, eu vou conseguir ver que existe um número razoável de alunos abaixo da média nessa turma, né? Aqui no número de itens marcado, o número de itens por aluno, ele soma a parte dos alunos que estão abaixo da média e também questões disciplinares de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a aluna número 1 foi marcada em um item, né? Então a cor aqui da célula ficou de outra cor. Esse aluno aqui, número 3, ela foi marcada uma nota abaixo da média e uma questão relacionada à aprendizagem e disciplina. A gente já viu que foram 3 itens marcados e a cor da célula aqui mudou. Esse aluno aqui, o número 13, ó, ele tem 14 itens marcados, né? Então ele foi praticamente abaixo da média em todas as disciplinas, né? E ele foi marcado aqui relacionado à aprendizagem e disciplina, né? Aí você vê que a célula que ele está, da célula que corresponde ao número dele, foi para vermelho, 64. Aqui nós temos o amarelo porque foram 5 itens marcados e 6 de outro aluno, né? Então aqui, ó, o aluno não tem nada abaixo da média, mas está relacionado à aprendizagem e disciplina. Aqui ele um item marcado relacionado à disciplina e 5 itens marcados abaixo da média. Você vê que muda a cor, né? Então essa parte aqui de alterar a cor, ele leva em consideração tá abaixo da média, de ensino, aprendizagem e questões disciplinares. Essa parte da intervenção não é somada, porque como a gente falou antes, ele é uma sugestão que os professores irão dar para os coordenadores de possíveis intervenções. Bom, depois de ter inserido essas informações, os gráficos, que quando a gente vai baixando aqui, ele vai alterando, vai mudando. Ó, nós podemos ver aqui, ó, nessa parte do gráficos, com porcentagem dos alunos relacionados a questões de ensino, aprendizagem e disciplinares, você pode ver que já mudou. Nesse gráfico aqui, com porcentagem dos alunos relacionados à aprendizagem e disciplina, nós podemos perceber, ó, dificuldade na oralidade ao item mais marcado. Ele apresentou 18%. Então, o maior problema dessa sala aqui, nós conseguimos perceber que é relacionado à aprendizagem, né? Vários alunos foram marcados nesse item aqui. Então, daqui para cá é aprendizagem, né? E daqui para cá é relacionado à disciplina. Outro item, ou na verdade ficou empatado, né? Por esses 3 itens aqui, ó. Utiliza aparelho proibido, chega atrasado na primeira aula e sai na troca dos professores, né? Você vê que esses 3 itens relacionados à disciplina foram marcados. O objetivo desse primeiro gráfico é com que talvez tenha uma visão rápida de qual seja o o número de itens mais marcados relacionados à aprendizagem e disciplina dos professores com relação à turma, né? Esse outro gráfico que é gerado aqui são os alunos abaixo e acima da média, né? Do total de 33 alunos, nós conseguimos ver que ele se manteve praticamente igual em todas as disciplinas, né? Talvez esses alunos que estão abaixo da média aqui nessas disciplinas sejam os mesmos que estão nessas outras aqui. A única disparidade que a gente encontra aqui é na disciplina de História. Então a gente consegue ter uma visão rápida aqui de alunos abaixo e acima da média, ou a gente vê a gente tem uma visualização de uma turma bem homogênea, que seria todo mundo praticamente abaixo da média, e aqui não é bem homogênea não, né? Porque na disciplina de História tem um número elevado de alunos abaixo da média. Daquelas questões que foram marcadas de possíveis intervenções e sugestões, aqui, ó, o que mais os professores marcaram foi o aconselhamento com a coordenação, né? Teve 5 itens marcados, 5 vezes marcado, né? E aqui no trabalhar com metodologia diferenciada teve 2 vezes marcada, né? Então, essas foram as 2 maiores sugestões que os professores deram para a coordenação para que ele fizesse com a turma, né? Um aconselhamento com a coordenação é um número elevado, então seria interessante a coordenação já nem chamar o aluno e sim ele ir lá falar com a turma, enfim. Essa seria uma sugestão dos professores para a coordenação. Aqui é um desempenho acadêmico,
que a gente, ele é anual, do primeiro, segundo, terceiro trimestre, agora eu estava mostrando do primeiro. Aí se nós formos no segundo, nós vamos poder ver essa comparação da evolução da turma, né? Aqui, ó, por exemplo, não houve o preenchimento do abaixo acima da média do segundo bimestre. Então a gente vê aqui, ó, que no primeiro bimestre o total de alunos acima da média foi 92% e abaixo foi 8%, né? E assim, se fosse preenchido no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, a gente ia conseguir ver isso. E por último aqui, são os gráficos de desempenho das turmas por disciplina, né? Média anual de arte, ciências, média anual de educação física, geografia e assim por diante, todas as disciplinas. Então a gente consegue fazer esse comparativo. Ó. Lembra que a gente tinha falado que de história que tinha um número elevado abaixo da média, 65% acima da média e 33% abaixo, né? A gente consegue verificar aqui quais são as turmas que teve melhor ou pior, né? Talvez aquela ação planejada não tenha surtido tanto efeito com a turma, enfim. Essas são as funções que os gráficos nos proporcionam, né?